Antes de terminar esse vídeo, vou te mostrar o bloqueio mais antigo e mais silencioso da vida espiritual. Não é um pecado grave, não vai aparecer na sua confissão. Mas pessoas muito devotas, às vezes as mais devotas de todas, carregam isso por décadas sem perceber. E o mais surpreendente, esse bloqueio não está na sua relação com Deus, está na sua relação com alguém que te magoou, ou com você mesmo. Fique até o fim, porque quando eu revelar o quinto sinal, você vai entender por que suas orações chegam, mas às vezes voltam antes de serem respondidas. Nossa Senhora não pediu que rezássemos mais, ela pediu que rezássemos de um jeito específico. Hoje eu vou te mostrar qual é esse jeito, e por que talvez nenhum de nós tenha rezado completamente assim ainda. Meu nome é Padre Jonas. Sou padre há muitos anos, cresci em Uberaba, no Triângulo Mineiro, filho de gente simples do interior, onde a fé era o móvel mais antigo da casa. E eu preciso te dizer algo que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que eu mesmo aprendi primeiro de joelhos, antes de aprender em qualquer livro. Minha avó se chamava Eulália, Dona Eulália. Ela rezava o terço em voz alta às 5 da manhã na cozinha, antes do fogão a lenha esquentar a casa. Eu acordava ainda menino, com a voz dela ecoando pelo corredor, e pensava que alguém havia chegado para visitar. Um dia, fui até a cozinha ver quem era. Era ela sozinha, de costas para a porta, olhando pela janela para o quintal ainda escuro, o terço enrolado nas mãos calejadas. Puxei a barra da camisola dela e perguntei em voz baixa: "Vó, com quem a senhora está conversando?" Ela nem se virou. Respondeu com a voz calma de quem está no meio de algo importante: "Com Nossa Senhora, meu filho. Ela acorda cedo também." Carrego essa cena comigo há décadas, e toda vez que preparo um conteúdo sobre oração, aplico internamente o filtro que aprendi naquela manhã. Minha avó Eulália entenderia isso? Se não entenderia, eu ainda não expliquei direito. Hoje vou fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante. É a que eu prometi ali nos primeiros segundos desse vídeo. Não pule, porque tudo que vem antes da terceira é o que vai fazer você entender completamente o que ela significa. Antes de eu te mostrar essa razão, e eu prometo que vou mostrar porque você tem o direito de saber, preciso de um momento com você. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Pessoas que buscam isso estão carregando algo há muito tempo. Se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo toda semana, se inscreva agora no canal. É gratuito e para mim é a confirmação de que esse trabalho está chegando em quem precisa. E se nos primeiros minutos algo já tocou você, deixa um like. Não é uma métrica para mim. É a sua forma de dizer que esse assunto importa e que mais gente precisa encontrar esse vídeo. Mas agora, antes que eu vá para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Em 13 de julho de 1917, na segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima às 3 videntes, segundo o relato da irmã Lúcia em suas memórias, o que Nossa Senhora pedia não era a oração dos lábios apressados. Era a oração do coração que crê, que foi ouvida antes de ver a resposta. Ela não pediu mais terços, pediu um terço de outro jeito, um jeito específico. E essa diferença é exatamente o que estamos explorando hoje. Pense comigo, você já plantou uma semente num vaso e voltou no dia seguinte para ver se tinha brotado? E voltou de novo no dia depois e levantou um pouco a terra para checar se estava acontecendo alguma coisa lá dentro?
Quem já fez isso sabe que a planta não cresce mais rápido porque você fica verificando. Às vezes, de tanto mexer, você interrompe o processo que estava acontecendo em silêncio. A oração funciona de forma parecida. E é isso que os santos documentaram com uma precisão que me deixa sem fôlego até hoje. A primeira revelação eu chamo de a oração que chega, mas não espera a resposta. São João da Cruz, doutor da Igreja, carmelita reformador do século XVI e autor de Subida do Monte Carmelo, escreveu que a alma preenchida inteiramente de palavras e petições raramente percebe o movimento sutil de Deus. Porque Deus age primariamente no silêncio interior, e quem não cessa de falar, priva-se da condição necessária para ouvi-lo. O mecanismo é este: a oração vocal abre o pedido e dispõe a alma, mas é no recolhimento depois da oração que a resposta começa a se formar no interior da pessoa. Sem esse espaço, a oração fica tecnicamente completa, mas funcionalmente truncada. Imagine que a oração é uma ligação telefônica. Você discou, a linha abriu, você falou tudo o que precisava falar, e então desligou antes de dar tempo a outra pessoa de responder. A ligação foi real, a conexão foi real, mas a resposta ficou do outro lado da linha. Não porque Deus não quis responder, mas porque você já tinha saído da sala. Eu vi isso de perto. Uma paroquiana minha, depois de anos rezando o terço completo todo dia, me confessou num encontro de oração que nunca havia ficado em silêncio depois de terminar. Rezava a última Salve Rainha, fechava o terço e já se levantava para a próxima tarefa. A oração era real, fiel, diária, mas ela nunca havia ficado para receber. Então aqui está a instrução. Hoje, ao terminar sua oração, seja o terço ou qualquer outra oração pessoal, não se levante. Fique na mesma posição, feche os olhos e conte mentalmente até 120, 2 minutos. Não tente pensar em nada de espiritual. Se um pensamento vier, deixe passar como nuvem no vento. Apenas fique presente. Faça isso pelos próximos 7 dias, sem pular um único dia. E aqui está o que surpreende muita gente. Não acrescente nenhuma oração nova nesse silêncio. O silêncio não é para rezar mais, é para receber o que você já pediu. Você vai pensar, mas padre, eu rezo com fé, eu acredito de verdade. Eu sei que você acredita. Mas fé e escuta são disposições diferentes, e uma não garante a outra. Você pode confiar completamente num médico e ainda assim sair da consulta sem o diagnóstico, porque estava respondendo mensagens enquanto ele falava. A fé abre a porta. O silêncio é atravessar essa porta. Agora eu preciso te apresentar alguém antes de continuar, porque o que vem a seguir vai fazer mais sentido quando você conhecer essa história. Dona Aparecida tem 71 anos. Mora em Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. Viúva há 13 anos. 3 filhos. O do meio, Rodrigo, 46 anos, saiu da igreja depois que o marido dela morreu num acidente de trânsito. Rodrigo disse na época que não conseguia rezar para um Deus que levou o pai assim. Desde então, não entra numa igreja, nem no Natal. Dona Aparecida reza o terço todos os dias às 6 da manhã. Acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida toda sexta-feira na igrejinha do bairro. Já mandou 19 missas pelo retorno de Rodrigo ao longo dos anos. 19. O padre da paróquia tentou uma visita. Rodrigo foi educado, mas deixou claro que não era mais o lugar dele. O que torna a Dona Aparecida real para mim, e não apenas um caso pastoral, é um detalhe. Ela carrega na carteira uma fotografia de Rodrigo com 9 anos, no dia da primeira Eucaristia, de paletó branco com uma rosa no bolso. Toda vez que reza por ele, tira a foto da carteira e coloca diante do terço.
As mãos dela tremem levemente ao fazer isso. Não de velhice, de um amor que tem muitos anos de espera acumulados. Foi numa conversa longa depois da missa de finados que ela me disse com os olhos marejados: Padre, já são 13 anos. Eu rezo todo dia, todo dia. Deus está me ouvindo ou eu é que estou fazendo algo errado? Essa pergunta é o coração desse vídeo. E a segunda revelação começa a responder ela de um jeito que ninguém esperava. A segunda revelação eu chamo de a armadilha da devoção ansiosa. Quando rezar com mais força, fecha o céu. Eu mesmo fiz isso por anos. E preciso te dizer isso antes de explicar o mecanismo, porque o que vou descrever agora é incômodo de ouvir, mas não é uma acusação, é um espelho. E é com companhia que eu te mostro esse espelho, não de longe. Existe um padrão de oração que é intenso, fiel, diário e silenciosamente contraproducente. Rezar com desespero disfarçado de fé. A pessoa reza o terço pelo filho afastado com tanta angústia, tanta necessidade de controlar o resultado, que a oração, sem que ela perceba, se transforma numa forma de exigência. E exigência não é oração, é negociação. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000 e receptora das revelações da Divina Misericórdia registradas em seu diário, anotou no parágrafo 1574 que Jesus lhe revelou algo preciso. A alma que deposita sua angústia nas mãos de Deus, mas continua carregando essa mesma angústia como se não tivesse sido ouvida, está na prática contradizendo com os atos o que declara com os lábios. A ansiedade devota age como um torniquete. Quanto mais você aperta, mais interrompe o fluxo. É como tentar segurar água nas mãos, cerrando os punhos. Quanto mais força você aplica, menos água permanece. A oração que libera é a que entrega. A oração que controla é a que retém. E o que ela retém é a própria graça que pede. Pense em Dona Aparecida terminando a última Ave Maria e imediatamente pensando: mas será que vai adiantar? Ele vai mudar? E se não mudar nunca? A oração foi dita palavra por palavra, mas não foi entregue. É como postar uma carta e ficar na frente da caixa de correio, esperando que o carteiro traga a resposta na mesma hora. A carta foi enviada, mas a pessoa que ficou esperando na calçada nunca conseguiu ir embora. E essa recusa de ir embora é ela mesma uma forma de descrença. Sua avó rezava com a mesma intensidade de Dona Aparecida, mas ela tinha algo que a vida moderna roubou de muita gente. Depois de rezar, ela ia fazer o pão. E enquanto sovava a massa, cantarolava. Ela entregava sem saber que estava entregando. Você pode reaprender isso. Não é recomeçar do zero, é completar o que você já faz há décadas. Então aqui está a instrução da segunda revelação. No final de cada oração pela sua intenção mais importante, faça este gesto concreto. Após a última palavra da oração, respire fundo uma vez, abra as palmas das mãos viradas para cima, literalmente, fisicamente, e diga em voz audível estas palavras: Senhor, eu trouxe, agora eu deixo. Então levante-se e não retome o pensamento sobre esse assunto por pelo menos 1 hora. Se a angústia voltar nessa hora, não recomece a oração. Apenas repita a frase: já trouxe, já deixei. Isso não é indiferença, não é desistir, é a forma adulta da fé. A fé da criança pede, a fé adulta entrega e confia que foi ouvida. Você vai pensar: então a culpa é minha? Fiz tudo errado? Não existe culpa aqui. Existe um padrão aprendido.
frequentemente ensinado com boa intenção por pessoas que também não sabiam de outro jeito. Você pode reaprender, e ainda há tempo. E antes de eu te mostrar o bloqueio que eu prometi lá no começo, o que está mais fundo do que tudo que já falamos, preciso que você entenda uma última coisa primeiro. A terceira revelação é a mais importante desse vídeo. Foi o que eu prometi nos primeiros segundos, e agora chegamos até ela. Eu chamo de o filtro invisível, o bloqueio que está embaixo de tudo e que pessoas muito devotas carregam sem saber. Antes de te explicar o mecanismo, preciso te fazer uma pergunta. Não precisa responder em voz alta, mas responda honestamente dentro de você. Existe alguém, uma pessoa só, cujo nome você pronuncia na oração com um leve aperto no peito? Pode continuar. Vou te mostrar 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais, essa revelação é diretamente para você. Primeiro sinal. Você reza pelo nome da pessoa que te magoou, mas sente um aperto quando pronuncia o nome dela. Você pede a Deus por ela, mas no fundo ainda torce para que Deus resolva do seu jeito, no seu prazo, com o reconhecimento que você merecia receber. Segundo sinal. Quando alguém menciona essa pessoa numa conversa, você muda de assunto rapidamente ou sente uma irritação difusa que não consegue explicar direito. Você havia concluído que tinha perdoado, mas o corpo avisa que o processo ainda não terminou. Terceiro sinal. A sua oração pelas intenções mais importantes tem sempre um mas escondido. Senhor, abençoa meu filho, mas ele precisava ter feito diferente. Cura minha família, mas a culpa foi dela. O mas é o marcador exato de onde o perdão parou. Quarto sinal. Você nunca rezou especificamente pelo bem dessa pessoa. Apenas pediu que Deus a iluminasse ou a corrigisse. Rezar para que alguém seja corrigido é diferente de rezar para que alguém seja genuinamente abençoado. São orações com direções diferentes. Deus ouve as duas, mas apenas uma abre o seu coração ao mesmo tempo em que sobe. Quinto sinal. Este é o mais sutil, é o que quase ninguém menciona em voz alta. Você perdoou a outra pessoa, mas não se perdoou por ter deixado acontecer. A mágoa mais paralisante às vezes não está dirigida a quem te feriu, está dirigida a você mesmo, por ter ficado em silêncio quando deveria ter falado, por não ter percebido antes, por não ter protegido quem precisava de proteção. Essa é a camada mais funda, e quando ela é resolvida, muitos relatam que algo muda na oração, de uma forma que nenhuma novena, nenhuma promessa e nenhuma missa encomendada conseguiu mudar antes. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, continue, porque agora vem o mecanismo. São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, de 1980, escreveu que o perdão não é apenas uma exigência moral imposta de fora. É a condição interna de possibilidade para que a própria misericórdia seja recebida. Quem fecha o canal do perdão para o próximo não fecha o coração de Deus. Fecha o próprio coração para receber o que Deus já está oferecendo continuamente. Jesus não disse isso como ameaça, disse como descrição de como a alma funciona. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando estiveres diante do altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O altar é a sua oração, a oferta é o seu terço. E o irmão pode ser o filho que te magoou, o marido que já morreu com uma palavra não dita, a nora que nunca te acolheu, ou você mesmo. O perdão incompleto funciona como um filtro na saída da oração. A oração sobe, mas passa por esse filtro e chega fragmentada.
Não é punição divina, é coerência espiritual. Aqui está a instrução. Hoje à noite, antes de dormir, pegue um papel qualquer, não precisa ser bonito, e escreva o nome de quem você ainda não perdoou completamente. Pode ser outra pessoa, pode ser você mesmo. Então diga em voz audível: nome, eu te libero das minhas mãos e te coloco nas mãos de Deus. Não porque você merece, mas porque eu preciso ser livre para rezar. Dobre o papel e coloque embaixo do seu terço ou da sua imagem de Nossa Senhora Aparecida. Repita esse gesto por 9 noites seguidas, uma novena do perdão. No 9º dia, descarte o papel deliberadamente. Muitos que fizeram isso relatam que algo muda na textura da oração já nos primeiros dias. Não necessariamente na circunstância externa, mas na sensação interior ao rezar, uma leveza que substitui o peso. Você vai dizer: Padre, eu já perdoei essa pessoa há muito tempo. E eu respondo com delicadeza: perdoar é um processo que raramente termina num único ato. Você pode ter dado o primeiro passo, e talvez o segundo e o terceiro. Mas o perdão que libera a oração é o perdão que abriu mão também do direito de ser reconhecido. Se ainda existe uma parte de você aguardando um pedido de desculpas que nunca chegou, o perdão ainda está caminhando. Isso não é fraqueza de fé, é humano, é honesto, e ainda dá tempo de completar esse caminho. Então agora, há 5 instruções práticas para você começar hoje. Primeira, hoje, ao terminar qualquer oração, fique em silêncio por 2 minutos completos, sem se levantar. Conte até 120 se precisar. Não acrescente nada, apenas receba. Porque a oração que não espera a resposta está sempre incompleta. Segunda, abra as palmas das mãos viradas para cima ao final de cada oração, pela sua intenção principal, e diga em voz audível: Senhor, eu trouxe, agora eu deixo. Este gesto físico sinaliza ao seu próprio corpo e à sua alma que a entrega foi real. Não é simbólico, é o ato concreto da fé adulta. Terceira, por 7 dias, revise mentalmente a sua oração e identifique qualquer mas escondido. Toda vez que encontrar um, pause e substitua. Em vez de Senhor, abençoa meu filho, mas ele errou, diga apenas Senhor, abençoa meu filho. Ponto. Você não está negando a realidade, está recusando que ela determine o limite da sua oração. Quarta, e esta vai parecer estranha, reze uma vez, uma única vez, pedindo apenas o bem genuíno da pessoa com quem você ainda tem uma mágoa não resolvida. Não peça que ela mude, não peça que ela perceba, peça apenas que ela seja abençoada, completamente. Essa oração vai custar mais do que um terço inteiro, mas é a que abre o filtro por dentro. Quinta, e esta é a mais difícil e a mais transformadora. Escreva o seu próprio nome no papel da novena do perdão. Diga em voz audível: eu me libero das minhas mãos e me coloco nas mãos de Deus. Não porque eu não errei, mas porque continuar me condenando não é humildade, é orgulho disfarçado. Muita gente resiste a essa instrução. Exatamente por isso ela é a mais necessária. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com Dona Aparecida. 6 semanas depois da nossa conversa, depois da missa de finados, ela deixou um bilhete na sacristia. Vou te ler o que ela escreveu. Padre, eu não sei explicar direito. Continuo rezando igual, mas quando termino, agora me sinto leve, como se alguém tivesse tirado da minha mão algo que eu não percebi que estava segurando. Rodrigo ainda não voltou à igreja. Eu preciso ser honesto com você sobre isso. Mas 4 semanas após o início da novena do perdão, ele ligou para a mãe numa terça-feira à noite,
sem motivo aparente, apenas para perguntar como ela estava, e ficou 40 minutos no telefone. A última vez que havia feito isso tinha sido antes do velório do pai. Dona Aparecida não mudou Rodrigo. Ela se abriu. E quando ela se abriu, algo que estava represado por 13 anos começou a se mover. A oração de Dona Aparecida não estava errada, estava incompleta. E quando ela completou, o canal voltou a fluir. Não porque Deus passou a ouvir mais, mas porque ela passou a entregar de verdade o que havia estado segurando. Se a história de Dona Aparecida tocou algo em você, se um daqueles 5 sinais pareceu a sua própria história, então esse vídeo não foi só um conteúdo. Foi uma conversa que estava esperando acontecer. Antes de fechar, um pedido simples e sincero. Se inscreva no canal. Não por mim, mas para que o que vem pela frente também chegue até você. Porque o que conversamos hoje foi só a porta. E se você conhece alguém carregando o mesmo peso que Dona Aparecida carregou por 13 anos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer pelo próximo é colocar no caminho dele a palavra que ele ainda não encontrou. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, a mãe que emergiu das águas com as mãos vazias e o coração cheio, nós vimos hoje que carregar não é o mesmo que confiar, que falar não é o mesmo que entregar, que muitas pessoas aqui, cada pessoa que está assistindo agora, tem rezado com todo o amor que tem e com toda a força que encontra, e ainda assim sente que o canal está estreito. Mãe, tu que conheces o peso do amor que espera, intercede por cada filho e cada filha que hoje decidiu completar o que havia deixado pela metade. Pela novena do perdão que começa essa noite. Pelas palmas abertas que ainda vão aprender a ficar abertas. Por aqueles que hoje, pela primeira vez, vão escrever o próprio nome no papel do perdão. Que Deus, que ouve toda a oração que sobe com o coração aberto, responda a cada intenção de quem está aqui, segundo a sua vontade e no seu tempo. E que quem assistiu esse vídeo durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela, e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.